um profissional, né? Conversar, entender, dúvida. se consultar. Quando a gente mostrou aqui na nossa abertura ali as buscas que as pessoas fazem, tem uma espécie de cibercondria. Eu busquei, existe de fato esse termo, né? Que as pessoas vão lá e buscam na internet alguma coisa que elas viram no exame ou algum remédio. A informação, nesse caso, ela é acessível para todo mundo consegue acessar. Mas é importante também conversar com o médico e não levar aquilo como ordem, né, doutor? Perfeito. E eu não acho ruim os pacientes pesquisarem, sabia? Tem médico que reclama, que acha que não e tal. Mudou, a medicina mudou. O papel do jornalista, do médico, do advogado, do professor mudou. Agora a informação está aí e nós somos cada vez mais gerentes da informação. A informação, o sujeito chega falando, doutor, eu li isso, li aquilo, e aí você ajuda a ele selecionar o que é bom, o que não é bom, o que se aplica e o que não se aplica. Não dá para falar, não acessem o Google, não tem sentido isso, né? É como um professor, hoje em dia os alunos conseguem ter acesso a um monte de informação que não tinha, e o professor vai ajudar, ele fala, isso aí é bobagem, isso aí não é, enfim, mudou o papel, né? Mudou, Karnal, as pessoas vêm para você com um monte de informação, professor, isso aqui é verdade, não é? Acho que existe uma confusão entre formação e informação. Eu tenho insistido nisso. Todas as doenças estão na internet. Todos os tratamentos, a fórmula de todos os remédios. Formar um médico continua sendo um curso prolongado, com residência, com especialização, que são quase 10 anos para formar basicamente um médico. Então, o fato da doença estar no Google não é uma anamnese, o nome que a gente dá, aquelas perguntas que o médico faz para tentar inserir o histórico do paciente e saber um pouco da sua especificidade. Então, sim, consultar a internet é bom para quebrar um pouco da ideia de autoridade, mas lembre-se, cada caso é um caso. Toda descrição de doença que eu vejo na internet, eu sou portador. E eu não tenho nenhuma obsessão por remédio, mas diz, caso você tenha dor de cabeça em tal hora, caso você tenha dificuldade, bem, eu estou sempre com esses sintomas. Então, só um médico vai fazer uma distinção daquilo que você acha que é amador, quer dizer, é um comportamento de confusão entre informação e formação, que no caso da saúde é muito perigoso. Opa, a gente precisa ter a consciência da diferença de alicerce, né? Então, você entrou no Google e pesquisou por 10 minutos sobre um tema, ou por 2 horas, ou por 5 horas sobre um tema. E aí, de repente, você senta para conversar com o doutor Daniel, que está estudando há quantos anos, doutor Daniel? Desde que eu não tinha barba, é muito menos branca. Então, a gente precisa desenvolver esse tipo de debate com humildade. Eu falo sempre da contraposição que não pode existir entre achismo e opinião científica. Quando a gente consultou o Google por 5 horas, ainda estou dando 5 horas, que no geral não é. Isso ainda é achismo. Então, é claro que uma pessoa que estudou por muitos anos, ela tem uma diferença de repertório para processar aquela informação. E a gente precisa entender sobre o que a gente formou um repertório. E ir ampliando o nosso repertório a partir da troca com pessoas que estudaram durante muitos anos, mas ter consciência das nossas próprias limitações. E quando a gente fala de saúde, para não colocar a nossa saúde ou a saúde das pessoas que estão sob a nossa tutela em risco. É justamente isso. Quando a gente fala da pandemia, agora, mais ainda, a informação é extremamente importante, a opinião científica é extremamente importante, justamente porque a gente não está falando mais só da nossa saúde, mas também do outro. Então, é extremamente importante ouvir a ciência. Bom, quando a gente sente alguma coisa, é importante, né? Seria importante, pelo menos, se questionar por que aquilo está acontecendo. Mas, em vez disso, muitas vezes, a gente quer só sumir com o sintoma. Quem diz isso é o neurocirurgião e neurocientista Fernando Gomes, do quadro Correspondente Médico aqui da CNN Brasil. Olha só. Existe uma tendência atualmente da gente se preocupar mais em ter do que de fato ser. Então, quando a gente acaba sentindo um sinal, um sintoma, em vez de primeiro se preocupar com o que está acontecendo ou por que a gente está tendo aquela percepção ou de fato tendo aquele problema, a gente logo quer eliminar as coisas como se fosse possível você comprar a solução, né? E muitas vezes essa solução ela pode ser representada de uma maneira figurada e até mesmo real, no papel de uma pílula, um comprimido, alguma coisa assim. A automedicação, ela não deve acontecer sem orientação médica e sem um sentido. Por quê? Todo elemento químico ou até mesmo físico que você venha fazer contato com o seu corpo, ele vai trazer um efeito, que pode ser um efeito colateral e até mesmo deflagrar um desequilíbrio que pode provocar uma doença. Doença essa que seria evitável se você não tivesse tomado aquele passo a seguir.
Eu gosto muito dessa perspectiva que acho que conversa com a fala do Dr. Daniel anterior. Ele diz que a gente fica nos extremos para não ter que pensar. E claro que a gente lida, falando de mania de medicamento, sempre com a reparação. Eu já tenho um problema. E aí eu quero que ele suma agora porque ele está me incomodando. Mas muitas vezes a gente precisa pensar por que é que a gente chegou nesse ponto e o que é que eu posso fazer para, às vezes, contribuir, inclusive, com a medicação. Eu fico pensando na minha própria vida. A gente falou de gestão de tempo, mas muitas vezes eu me percebo um pouco mais ansiosa ou com alguns problemas de saúde porque eu dormi pouco, porque eu assumi compromissos demais, porque eu não estou garantindo o tempo de descanso que eu preciso. E aí não adianta muito só tomar um comprimido, embora seja muito mais fácil. O que eu preciso é me conscientizar de que eu preciso parar, pensar na minha rotina, mudar os meus hábitos e garantir um estilo de vida mais saudável, porque senão eu posso continuar tomando os comprimidos. Se eu não acabar com as causas, né, da minha condição, não vou conseguir melhorar. Tem um exemplo que eu sempre dou para os pacientes que é assim, às vezes a pessoa vem me procurar, vamos pegar o exemplo da depressão, não é que é fácil de entender, depressão é uma dor na alma, a tristeza dói mesmo, né? E aí a gente conversa sobre iniciar uma medicação muitas vezes e entender aquilo que está acontecendo, quais são os problemas por trás, indica uma terapia, etc, etc. E eu digo o seguinte, é mais ou menos como se estivesse com dor no bumbum e você está sentado em cima da taxinha. Quer dizer, você pode tomar uma Novalgina, você pode tomar uma dipirona, você pode tomar um analgésico para aliviar aquela dor, mas levanta da taxinha. Né? Então, assim, às vezes você não está com força para levantar. Então, o remédio vai tirar a dor para te dar força para levantar, para colocar as coisas em marcha. Mas se não colocar as coisas em marcha, também pode não adiantar nada. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Tem um trabalho na saúde, a gente sempre entende a saúde como um direito, mas a saúde também é algo que a gente constrói, que a gente conquista, né? A saúde não nos é dada, assim, eu tenho direito à saúde, me traga aqui minha saúde, então, por favor, eu quero 2, por favor. Não, a gente tem que trabalhar por ela, né? E aí, quando você fala de dar um remédio para depressão, não é nem só dar o remédio, você precisa acompanhar e ver se aquele remédio funciona. Então, existe o acompanhamento depois também. Boa, Mari, porque esse, para mim, é um dos principais riscos da automedicação. A gente sempre fala de efeito colateral, de interação medicamentosa, que de fato é um problema, de fato é um risco, etc. Mas a maioria das pessoas que se automedica não morre por aí. As pessoas não gostam que a gente fale isso, porque então você está estimulando a automedicação. Não, estou falando simplesmente a verdade. A maioria das pessoas que tomam o remédio da vizinha ou da sogra não morre. Pode morrer, é um risco, não vale a pena. Mas o grande risco, por exemplo, de tratar por conta própria a depressão, primeiro, você pega o remédio da sua sogra, você pode melhorar um pouco, mas não ficar 100%. Você não volta ao seu normal. Aí você acha que já está bom e aí fica a vida inteira tomando aquele um comprimido que você copiou da sua sogra, quando você podia ter ficado melhor antes, tomando uma dose adequada e se livrado antes do remédio. Quando você se automedica, você não sabe a hora de parar, você não sabe quando é a hora de aumentar, quando é a hora de diminuir, etc. Então, o maior risco é você tornar aquele problema que poderia ser autolimitado num problema crônico. Inclusive, você falou sobre automedicação, a gente vai ver agora os números da automedicação aqui no Brasil, um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o mercado farmacêutico. Essa pesquisa foi feita em 2018, ouviu mais de 2.000 pessoas em 120 municípios diferentes. A gente vai ver aí na tela e olha lá. No Brasil, 79% das pessoas com mais de 16 anos admitem ter tomado medicamentos sem prescrição médica ou farmacêutica. Quais são os sintomas que mais fazem as pessoas recorrerem a remédios sem prescrição? Olha aí, dor de cabeça, resfriado, alergia, dor de barriga, dores musculares, febre, congestão nasal, tosse, dor no estômago, cólica abdominal. Daqui a pouco a gente vai ver mais 2 recortes dessa pesquisa que mostram quem são as pessoas que mais prescrevem medicamentos e quais são os remédios que as pessoas mais usam. É aquela coisa, né? Ai, tô sentindo, você tem um remedinho aí? Aí você vê que a maioria dos sintomas são de dor, né? A gente não consegue mais lidar com a dor. Desde que a gente inventou o analgésico, a dor é um negócio que tem que ser eliminado o mais rápido possível, de uma forma rápida. Aí, eu posso dizer que eu, com uns 30 anos, comecei a ter dor nas costas. Idade chegando, né? Não era idoso, mas já não era um mocinho e muito sedentário. Assim, talvez um pouco menos de 30. Foi uma época longa da minha vida sedentário. E aí, o que eu fiz? Eu sou alérgico a analgésico. Eu não tenho alergia a um monte de tipo de analgésico. Eu fui fazer atividade física.
nunca mais tive dor nas costas. Então, assim, é um pouco isso. Tem gente que vai ter dor nas costas, que a atividade física não vai adiantar, que vai precisar de remédio, vai precisar até de cirurgia, sei lá. Mas será que a Gabi estava falando antes aqui, dá um passo atrás, antes do relaxante muscular, a gente não pode tentar fazer alongamento ou investir na atividade física? Eu estava anotando dor de cabeça também, porque a gente conversou. Estou com dor de cabeça, dormiu bem? Estou com dor de estômago, como tem sido a sua alimentação? Então, é claro que a gente pode recorrer ao remédio, mas sempre pensando que qualquer substância, por ter que ser metabolizada, ela sobrecarrega o organismo. Então, será que não existe um outro jeito de eu melhorar antes de chegar lá? E aí, se eu precisar, mesmo depois de fazer o alongamento ou a atividade física, aí tá tudo bem. E é uma característica que a geração de vocês está vivendo menos. Quando eu era criança, comprava-se na farmácia qualquer coisa, sem receita. Começamos a ter mais limites agora. Por exemplo, antibióticos. Qualquer mãe comprava para qualquer gripe um antibiótico, como se uma gripe viral tivesse relação com antibiótico. E a outra questão é que tudo que foi apontado ali são sintomas. Ou seja, você está controlando os sintomas e não pensa a causa. Dor de cabeça é o quê? Bom, de pressão alta a AVC, você pode ter qualquer coisa. E ao com dor de mascarar cabeça. um sintoma, sem Você não acompanhamento, descobre, você né? pode aprofundar a causa do problema. Quer dizer, eventualmente uma dor de cabeça pode ser um sinal de um problema muito sério. E aí, ao tomar o remédio para acabar com a dor de cabeça, você, em vez de se consultar com um especialista, porque você percebe, pô, eu tô tendo dor de cabeça todo dia, isso tá estranho, você pode ter um diagnóstico tardio que pode comprometer o tratamento. Por isso que é importante observar, né, doutor? Eu tenho um ritual que é assim, se eu tô com dor de cabeça, eu falo, vou dormir. Se amanhã de manhã eu ainda tiver com dor de cabeça... Eu vou comer. Aí, se depois de dormir e ter Olha, comido... eu vou comer com dor de cabeça ou sem dor de cabeça. Vocês já me conhecem e sabem que isso é rotina. Mas assim, eu observo bastante. Então, dormir. Muitas vezes o sono resolve. Pois é. Aí eu acordo, não precisava. Meu pai, tomar que era remédio. advogado, receitava a mesma coisa. Qualquer coisa que você tivesse, toma um banho e deita. Ah, eu adoro. Esse Parece é o que a melhor. falta de higiene provocava a maior parte das doenças. Então, toma um banho e deita. Resolvi às vezes? Resolvia quase sempre, né? E quando minha mãe dava um beijinho onde estava doendo, também passava. O poder passa. analgésico do beijo materno é profundo, né? Eu admiro pessoas como a Mari que conseguem dormir, porque eu tô falando tudo isso com vocês aqui sobre tentar o alongamento, tentar dormir, prestar atenção, mas eu sou uma pessoa que muitas vezes recorro ao remédio como primeira alternativa. Assim, eu vou me identificar Esse aqui momento com de vocês terapia que de fazem a grupo. mesma coisa. Não, mas é porque às vezes a gente fala, eu gosto sempre de fazer as ressalvas aqui, da gentileza para tratar, porque a gente enfrenta esses problemas. De repente a gente fala sobre mania de remédio e diz, olha, é importante primeiro fazer o exercício físico e eu acho que a gente acaba falando a perspectiva do ideal, mas é importante a gente falar do real. Então, estamos juntos, Gabriela, entendeu? Eu é entendo. importante, né? A formação de um hábito. O hábito tem 3 passos. O primeiro é o gatilho, o último é a recompensa. Então, o gatilho, eu tenho dor de cabeça, vai lhe levar ao remédio. Troque isso pelo chá quente e tente mudar o gatilho. Claro, faça exames, medicina preventiva é fundamental, né? Faça exames, mas a recompensa pode começar a vir de um chá adoçado com mel. Pode começar a vir disso. Eu estou ouvindo a minha mãe aqui. Às vezes Você, não, Isso olha, é gatilho também. é gatilho, o gatilho e, por fim, a recompensa. podia ser, eu quase te vi com cabelinhos, né? É Marta, né? É. Olha, dona Marta, a gente está cuidando aqui também, tá bom? Então, assim, você faz aí a sua função como sempre fez muito Coitada, bem gente. e a gente continua aqui nesse trabalho aqui. Lembrando